Agora estaremos gravando a nossa aula que fala sobre gráficos de uma função do primeiro grau. Na aula anterior, havíamos parado nessa tela aqui, porque trabalhamos com a função y igual a 18x, só um minutinho, tá? Voltei aqui para essa tela. Aqui, ó, nós havíamos construído o gráfico da função que representava a quantidade de litros e a distância percorrida. X representado pela quantidade de litros e y a distância percorrida, montando assim os pares. x0, y deu 0, x meio, y deu 9 e assim por diante. Levamos esses pontos para o plano cartesiano, eles ficaram alinhados, ligamos esses pontos e tivemos a representação gráfica da função do primeiro grau que deu origem a essa reta. Nossa função foi y igual a 18 vezes x, 18 positivo. Então, observa lá o que a Edna estava comentando antes, numa aula anterior, que a reta é de uma função crescente, é uma reta que cresce, né? É uma reta do primeiro para o terceiro quadrante. Se tivéssemos os demais quadrantes do plano cartesiano, você veria que ela partiu do primeiro, seguindo para o terceiro, ok? E aí agora, né, voltando lá, as ideias trabalhadas. Vamos construir então o gráfico da função y igual a 3x mais 1. Quando eu lhe pedir, construa o gráfico da função, o que você precisa? De 2 ou mais pontos. Geralmente nós usamos 3. Por que 3? Porque se eu tiver 2 pontos, eu traço uma reta. Se eu tiver 3 e houver algum erro nas minhas contas, eu percebo, porque ao tentar ligar os pontos, eu vejo que não deu reta, tá? Então, é preciso que eu consiga pontos, e se os meus cálculos estiverem corretos, eu vou conseguir, de forma que os pontos que eu conseguir alinhem para que eu possa traçar a reta. Então, eu olho para a função, eu vejo que o A dela é positivo, sei que é uma função crescente, vai dar uma reta crescente, ó, do terceiro para o primeiro quadrante. Esse A aqui também é conhecido como coeficiente angular, e o B é conhecido como coeficiente linear. Quem vai ser o B na reta que eu vou traçar? O B será onde a reta vai tocar o eixo Y, também conhecido como o eixo das coordenadas. Então, vamos imaginar que eu tivesse lhe passado esse exercício aqui. O que você faria? Você escolheria 3 pontos, quaisquer, tá? 3 valores para x, menos 1, 0 e 1, menos 2, 0 e 2, menos 3, 5 e 4, você que escolhe. O bom de você colocar aqui valores menores é que você gera para y valores menores e constrói um gráfico que não seja tão grande. Então, vamos nós, ó. Vou dar para x o valor menos 1. Vou lá na função. Quem é a função? Y igual a 3 vezes o valor de x mais 1. Então, y igual a 3 vezes o valor que eu dei para x, que foi menos 1, mais 1. Vou fazer as continhas. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Quanto que é menos 3 mais 1? É menos 2, tá? Então, eu vou formar o ponto menos 1 e menos 2. Quem é o meu valor de y quando x for 0? Volto lá na função. Y igual a 3 vezes o valor de x, que será 0, mais 1. 3 vezes 0, 0, mais 1, 1. Se x for 1, y igual a 3 vezes 1, mais 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Poderia ter usado só esses 3, era o suficiente. Mas coloquei um quarto valor aqui, 2. Então, y igual a 3 vezes 2, mais 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Quais pares de pontos eu vou formar? Deixa eu colocar aqui, para ficar melhor. Ó, eu vou formar os pares aqui, ó. Valor de x e valor de y. Né? É sempre as coordenadas de um ponto que eu levo para o plano cartesiano.
Quais coordenadas eu tive quando eu dei para x o valor menos 1? Eu tive a coordenada de y, menos 2. E quando eu dei para x o valor 0, qual foi a coordenada de y? 1. Quando eu dei para x o valor 1, qual coordenada eu encontrei para y? 4. E quando foi dado para x o valor de 2, qual coordenada eu encontrei? 7. Ok? Aí eu vou pegar esses pontos que eu encontrei e vou levar lá para o plano cartesiano. Ó, eixo x, eixo y. Ponto de encontro das duas retas é o ponto 0, 0. A direita de x, positivo, a esquerda, negativo. Y acima do zero, positivo, abaixo, negativo. Sempre de forma crescente aqui para cima, né, e decrescente para baixo. Crescente à direita, decrescente à esquerda. Quais foram os pontos que eu consegui? Menos 1 e menos 2. Então, menos 1 para x, menos 2 para y, vai me dar um pontinho, ó. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Um pontinho, um ponto, aqui. Depois, 0 e 1. 0 e 1 é um ponto que está em cima do eixo y, já que o x é 0. Aqui. A seguir, 1 e 4. 1 e 4 geraria esse ponto aqui. E ainda teria um 2 e 7 que eu não localizei porque estava acima do plano cartesiano, tá? A seguir eu fui, liguei os pontos que eu tinha e visualizei a reta que representa a função dada. Lembrando que, quando eu estou aqui no plano cartesiano, eu tenho um segmento e não uma reta, porque eu comecei ele aqui e terminei ele ali. Só que eu devo lembrar que eu só tenho um segmento porque o meu espaço era limitado. Isso aí vai dar uma origem a uma reta. Por que, Helene, vai dar uma origem a uma reta? Porque os valores reais que eu posso dar para x, eles são infinitos. E se eu der valores infinitos para x, eu encontro infinitos valores em y e gero também pontos infinitos, ok? Então, ó, reforçando aí, vou lhe dar a função, você vai caracterizá-la como crescente ou decrescente, linear, identidade ou constante. Essa aqui foi uma função crescente, porque a era 3. A seguir, você vai construir uma tabelinha. Vai escolher 3 valores para x, fazer a continha da função e determinar os valores de y. A seguir, você vai pegar os pontos, leva para o plano cartesiano, liga. Ao ligar, obrigatoriamente vai ter que dar uma reta, porque toda função do primeiro grau é representada por uma reta, ok? Agora eu vou falar um pouquinho para você o que é zero da função. Zero da função é quando você vai até a equação e troca o y por zero. Quando você troca o y por zero, você vai encontrar um ponto que vai ficar em cima do eixo x. Aquele ponto que fica em cima do eixo x é chamado de zero da função. Então, vamos lá, ó. Eu tenho a função y igual a 3x mais 1. Vou trocar o x por zero. Fica 0 igual a 3x mais 1, ok? Levo o 3x para o primeiro membro, que ficaria menos 3x igual a 1. Aqui, ó. Troquei o y por zero e igualei a função 3x mais 1. Passei o 3x para o primeiro membro, que veio negativo. Mantive o 1 no segundo membro. Como o coeficiente do x está negativo, eu preciso multiplicar a equação por menos 1, porque eu quero encontrar o valor de x e não de menos x. Então, multipliquei por menos 1, ficou 3x mais 1 igual a menos 1. Qual o valor de x? Menos 1/3. Esse ponto, menos 1/3 e 0, é conhecido como zero da função, tá bem? Aí, vamos nós aqui. Agora eu estou te dando um gráfico pronto e quero que você faça um estudo dele comigo. Olha, esse gráfico aqui, y igual a x mais 2. Vamos caracterizar essa função? Ela é uma função crescente. Por quê? Porque o a é 1. Veja a reta, que se eu tivesse produzido uma tabela, eu colocaria aqui ligando os pontos.
Também coloquei uma outra função aqui, y igual a 3x menos 1. Se eu tivesse construído a tabela, dado pontos, eu teria essa reta aqui. Vamos pensar sobre essa reta. Qual o sinal do A em cada função? Olhando para lá, nós sabemos que o sinal dele é positivo, porque o primeiro tem como A 1, está aqui na frente do x, né, o coeficiente, e a segunda tem como A 3, então seria positivo. Pergunta de letra B. Qual é o ponto de interseção da função com o eixo y? Qual a sua relação igual ao coeficiente b? Ponto de interseção é onde a reta cruza o eixo y, onde ela corta. Então, veja, a reta cortou o eixo y no ponto 2 de y. Eu olho lá, o que é esse 2? O b da equação. Então a reta corta o eixo y no b da equação? Sim. Cortou no 2, aqui tem que cortar no menos 1. Olha ela cortando aqui o menos 1. Então, quem é o b numa função do primeiro grau? É onde a reta toca o eixo y. Por quê? Porque a reta toca o eixo y quando o x é 0. E se x for 0, 0 mais 2, 2. A única coisa que sobra é o b, que é o próprio 2. Tá? Então, guarda essa informação aí que eu estou te dando. Toda vez que você tem a função e vai traçar o gráfico, a reta intercepta o eixo y no b da equação. Qual o zero de cada função? Acabei de falar ali em cima, né? O que é zero da função? Zero da função é você trocar o y por zero e ver qual será o valor de x. Eu peguei a função x mais 2 e igualei a zero. Passei o zero para o segundo membro, tá? Peguei a função e igualei a zero. Quanto deu x? Menos 2. Então, quem é o zero dessa função? Menos 2 e 0, que é o valor que eu dei para y. Quem é o zero dessa segunda função? Eu peguei a função e igualei a zero. Passei o menos 1 para o segundo membro e passei o 3 dividindo, 1/3. Então, qual foi o zero dessa função aqui? 1/3 para x e 0 para y. Seria o ponto que a gente formaria. Tá? Então, nessa função aqui, a primeira, eu tive como zero da função, que foi o x, menos 2. E na segunda, eu tive como zero da função 1/3. Ok? Olha, ambas as funções que nós utilizamos, trabalhamos, foram funções crescentes. Olha a inclinação dela, sempre crescendo. Uma reta que vem lá do terceiro quadrante e vai para o primeiro. Olha essa aqui também, vem do terceiro e vai para o primeiro. Quando eu trabalho com uma reta crescente, quanto mais eu aumento o valor para x, mais o valor de y também aumenta. Então, eu posso reconhecer uma função crescente olhando duas coisas. Primeiro, o a, que se ele for positivo representa a função crescente, ou ao produzir a tabela e montar os meus pontos, quando eu aumento os valores de x, por exemplo, aqui, né? x1 produziu lá na reta y3. x2 produziu lá na reta y4. x3 produziu 5. Então, quanto maior os valores que eu fui dando para x, eu fui encontrando uma correspondência também maior. Isso também caracteriza uma função crescente, tá? Então, uma reta do terceiro para o primeiro quadrante. Agora, olha essas daqui, Olha essa. Mudou a inclinação da reta. As retas que eu tinha eram do primeiro para o terceiro. Agora eu tenho uma reta, olha para cá, que está decrescendo do segundo para o quarto, do segundo para o quarto quadrante. Toda reta do segundo para o quarto quadrante representa uma função decrescente. Olha aqui, A negativo, função decrescente. A negativo, função decrescente. Ok? Então, vamos às perguntinhas. Qual o sinal do coeficiente A? Já olhamos lá, negativo. Qual o ponto de interseção com o eixo y? Sempre o b da equação, 2 e menos 1.
ok? Se eu for falar de pontos e não de onde a reta toca, aqui é 0 para x, 2 para y, esse ponto, né? Então, foi o ponto 0 e 2. E aqui, onde ela tocou o eixo y, falando como coordenadas, como ponto, esse ponto tem as coordenadas 0 e menos 1, tá? Quem é o zero da função? Olha, Lênia, você ensinou lá que achar o zero da função é pegar a função e igualar a zero, ou seja, trocar o y por zero. Então, eu peguei a função e igualei a zero. Menos x igual a menos 2, tive que multiplicar por menos 1, porque o a estava negativo. Esse menos aqui não existe, tá? Fiquei com o valor de x, 2. Então, o zero da função para a primeira, aqui, ó, é onde toca o eixo x, tá bem? Foi 2. Quem é o zero da função da segunda função que eu dei? Pego a função igual a zero. Passei menos 1 para o segundo membro, multipliquei por menos 1, porque o 3 era negativo. 3x igual a menos 1, x igual a menos 1/3. Achei o zero da função, que foi x igual a menos 1/3. O que é mesmo zero da função? É quando eu pego a função e troco o y por zero, fazendo as continhas para achar o x correspondente, tá bem? Ok? Então, ó, toda função decrescente tem a negativo. E observe o que vai acontecendo aqui, ó. À medida que eu vou aumentando o valor de x, vou pegar o menos 3 aqui, ó, o correspondente seria 8. Quando eu peguei o menos 2, o correspondente foi 5. Então, à medida que eu fui aumentando os valores de x, os valores de y foram diminuindo. Isso também representa uma função decrescente. Então, existem 3 fórmulas para você olhar para a função e me falar se ela é decrescente. Uma delas, olha para o a. Se o a for negativo, a função é decrescente. Você tem um gráfico em mãos, olha para a reta. Qual é a inclinação dela? Do segundo para o quarto quadrante? Ela é decrescente. Do terceiro para o primeiro, ela é crescente, tá? A negativo vai dar sempre essa inclinação de reta, do segundo para o quarto. A positivo dá uma inclinação de reta do primeiro para o terceiro. Tá? E uma terceira característica que caracteriza a função crescente ou decrescente é você observar na tabela. Se eu aumento x, o que acontece com y? Aumenta, função crescente. Se eu aumento x, o y diminui, isso caracteriza uma função decrescente, ok? Olha, eu trouxe aqui agora uma coisa importante para a gente visualizar, tá? Nós já estudamos como é que é o gráfico de uma função crescente, como é que é o gráfico de uma função decrescente. Agora eu quero lhe mostrar qual é o comportamento que uma função linear tem. Ela pode ser crescente ou decrescente. Então, eu peguei uma função linear aqui, ó, y é igual a 2 vezes x. Por que ela é linear, Lene? Porque o b é 0. Então, ela é uma função crescente linear. Cheguei aqui, vou produzir uma tabelinha. Eu vou escolher valores que eu vou dar para x, vou encontrar o y e vou formar pontos. Então, eu escolhi o 0, voltei lá na função, 2 vezes 0, 0. Escolhi 1, 2 vezes 1, 2. Escolhi 2, 2 vezes 2, 4. Quais pontos eu formei? 0, 0, 1 e 2, 2 e 4, ok? E vim aqui no plano cartesiano localizar esses pontos, ó. 0 e 0 está aqui, 1 e 2 está aqui, 2 e 4 está aqui. Tracei a reta que representava essa função, tá? Que característica nos chama a atenção numa função que é linear? Ó, tracei várias funções lineares aqui. Essa daqui é uma função linear decrescente, então a inclinação da reta veio do segundo para o quarto quadrante. Essa é linear crescente do primeiro para o terceiro. Essa é linear crescente também do primeiro para o terceiro. O que eu percebo que acontece com todas as funções lineares? Todas. Elas passam sempre pelo ponto 0, 0.
Então, essa é uma característica da função linear, tá? Toda função linear passa pelo ponto 0, 0. Por que, Helene? Porque como ela não tem b, quando eu der para x o valor 0, o valor de y também vai dar 0. Então, você já pode se tornar aí um especialista na causa. Olhou para a função, passou pelo ponto de origem, é função linear. A inclinação dela vai do segundo para o quarto quadrante, é função decrescente. Essa daqui, inclinação do primeiro para o terceiro, é crescente. Passou pelo ponto de origem, é crescente linear. Tá? Essa outra aqui, passou pelo ponto de origem, é linear. A é positivo, primeiro para o terceiro quadrante. Mas espera um pouquinho. Por que aqui em cima você está falando y e aqui você vem com esse f de x, esse g de x e esse h de x? Porque uma função, ela recebe nome. Ela pode ser função f, função g, função h, independente da função que for. Ela está em função do valor que você der para x. Por isso, a função f depende de x, f de x. A função g depende de x, g de x. A função h depende de x, h de x. Ou ainda, caso queira, você pode chamar de y, porque ele também depende do valor de x. Ok? Então, guarde essa informação. Função crescente dá origem a uma reta de inclinação do primeiro para o terceiro quadrante. Função decrescente, uma reta do segundo para o quarto. Função linear, vai passar pelo ponto de origem. E se a função for constante identidade, Lene, que nós estudamos também? Olha a função identidade, que legal. Se a função identidade que a gente conhece só tem uma, que é y igual a x, então se x for 1, y também será. Se x for menos 2, y também. Se x for 4, y também. E eu levo para o plano cartesiano e olha lá a função. Essa é a única reta que representa uma função identidade, porque só existe essa função que é identidade. Então, Lene, me ajuda aqui. O que eu posso olhar para a função e dizer que ela é identidade? Primeiro, o valor de x será sempre igual ao de y. Segundo, como ela é linear, ela vai passar pelo ponto 0, 0, vai passar pelo ponto de origem. E terceiro, como ela representa uma função crescente, a inclinação é sempre do primeiro para o terceiro quadrante. Tá fácil identificar uma função identidade. Fechando, então, uma função constante. Essa tarja aqui está me atrapalhando, né? Vou embora, graças a Deus. Uma função constante, y igual a 3. Lene, y igual a 3, mas como é que eu vou dar os valores para x se eu nem tenho x na função? Por que você não tem x? Porque a função constante, ela é do tipo 0 vezes x. Lembra que o a dela é 0? E 0 vezes qualquer valor não altera o resultado. Então, se ela é 0 vezes, se eu der o valor 2, 0 vezes 2 deu 0, só sobrou 3. Se eu der o valor menos 1, 0 vezes menos 1 deu 0, só sobrou 3. E se eu der o valor 0, também deu 0, só sobrou 3. Essa função constante é uma função que você não precisa de gráfico, porque qualquer que seja o valor de x, o y sempre vai dar 0. Então, como é que eu olho para um gráfico e falo, opa, eis a função constante? Porque sempre será uma reta paralela ao eixo x, uma reta paralela ao eixo x, passando por esse tal valor de y, que é 3. Por quê? Porque qualquer valor que eu der para x, o ponto vai ficar aqui, porque o y é sempre 3. E ao ligar esses pontos, eu sempre formo uma reta paralela ao eixo x. Tá? Então, o reconhecimento de uma função constante é que ela é sempre uma reta paralela ao eixo x, sempre passando pelo valor de y. Tudo bem? Nós temos aí 5 minutinhos e eu quero fechar aqui as ideias com você. Então, vamos lá. Como é que fica o gráfico de uma função crescente? Uma reta do primeiro para o terceiro quadrante. E de uma função decrescente? Do segundo para o quarto.
A função linear, que particularidade ela tem? Ela vai passar pelo ponto de origem. Se ela for crescente, com essa inclinação. Se ela for decrescente, essa outra. A função identidade é sempre essa reta aqui, tá? A função constante vai ser sempre uma reta paralela ao eixo x. Os exercícios que eu vou passar para você. O que eu quero que você faça? Ouça com muita atenção, que eu vou ter que falar rápido. Ó, a primeira coisa que eu vou lhe pedir lá, caracterize a função em crescente, decrescente, linear, identidade ou constante. A seguir, você, vou falar de novo, você vai escolher 3 valores para x. O ideal é que eles sejam os menores possível para gerar um gráfico pequeno. Escolhe 3 valores para x e joga lá na função. Ó, escolhi menos 1. 5 vezes menos 1 mais 2, quanto deu? Menos 3. 0. 5 vezes 0 mais 2, quanto deu? 2. 1. 5 vezes 1 mais 2, quanto deu? 7. Pega os pontos. Menos 1 e menos 3. 0 e 2, 1 e 7. Leva para o plano. A seguir, liga, porque você vai formar a reta que representa essa equação que você está trabalhando, ok? Então, terminamos aqui